Então, vamos lá. Nossa atividade do 6º ano. Então, gente, aula passada, a gente falou que nós tínhamos o sistema nervoso dividido em partes anatômicas, que eram o sistema central e periférico. Aí tem mais gente querendo entrar. Bianca. Nós tínhamos o sistema nervoso dividido. Professora, faz tempo que começou? Não, Bianca, começamos agora. Então, o sistema nervoso a gente tinha anatomicamente separados em parte central e periférica. Mas olha só, a gente conseguiu dividir o sistema nervoso em duas partes. Central e periférico, se fosse parar para pensar nos órgãos, que era o encéfalo e a medula espinal. E se fosse parar para pensar em termos de função, a gente tinha o sistema nervoso somático e o autônomo. Lembram disso? Sim. Então, o sistema nervoso central era formado por quais partes, pessoal? Nervos e gânglios? Não. O central é o encéfalo e a medula espinal. Vocês já conseguindo ver a tela aqui direitinho? Sim. Então, olha só, vamos olhar para esse esquema aqui, que tem no livro de vocês também. Sistema nervoso, organização anatômica, ou seja, pelos órgãos. Bom dia. Parte central, encéfalo e medula espinal. Então, olha só. A parte central era formada pelo encéfalo e pela medula, e a parte periférica pelos nervos e gânglios. Porém, se a gente for separar o sistema nervoso entre funções, a gente vai ter... Oi? Faz tempo que começou a aula? Não. Tá Se a certo. gente for separar em termos de funções, a gente vai ter a parte somática e a parte autônoma. Deixa eu ver quem tá falando comigo aqui. Tia, me desculpa, meu celular desligou. Tá, tudo bem. Ele tá com problema. Tá bem. Então, vamos partir para a nossa atividade. Aliás, a parte somática era formada pelo encéfalo, a medula e os nervos, porém, correspondia às ações voluntárias, que eram aquelas que ocorrem de acordo com a nossa vontade. E a parte autônoma é aquela que executa funções que não dependem da nossa vontade, ou seja, elas acontecem independente da gente querer ou não. A gente não tem controle sobre elas. Então, se a gente estiver, por exemplo, dormindo, elas vão continuar a acontecer. Então, respiração, batimentos cardíacos, tá? Vamos para a nossa atividade. Que eu ainda quero falar de outras coisas com vocês hoje. Então, nós tínhamos essa figurinha aqui. Então, a atividade tinha basicamente duas questõezinhas. Primeiro era para completar a frase aqui embaixo com as palavras que estão dentro do quadro. Então, nós tínhamos as palavras autônomo, central, somático, parasimpática e periférica. Tranquilo até aí? Sim. Então, vamos lá. O sistema nervoso pode ser dividido... Esse SUAS está errado. Não era para estar aqui. Espera aí. Pode ser dividido anatomicamente em... Anatomicamente, a gente divide em que tanto, gente? Que coisas? Central e periférico. Exatamente. Então, são essas palavrinhas aqui, ó. Central Já fiz. e periférico. Sistema nervoso central e periférico.
E a gente vai botar esses dois nomes lá no negócio? É. Continuando. Porém, se formos dividir o mesmo sistema de acordo com as suas funções, nós dividiremos o sistema nervoso em Somático e autônomo. somático e autônomo, exatamente. Tia, tem como escrever, não? Não está no quadro, meu amor, a palavra. São essas palavras aqui, Angelina, ó, que estão aqui no quadro. Central e autônomo, é? Não. Gente, central e periférico na divisão anatômica, somático e autônomo na divisão das funções. Não confundam. Na dúvida, é só olhar para essa figura aqui em cima. A primeira. Ó, E a senhora pode repetir de novo as palavras? tô repetindo. Ó, presta atenção, gente. Quando a gente fala na divisão anatômica, a gente tem a parte central e periférica. Quando a gente Então vai fala botar esse nome. Central e periférica, né? isso, quando a gente tem a organização funcional, ou seja, em termos de funções, a gente tem a parte somática e a parte autônoma. Central e periférico, e depois somático e autônomo. Tia, tem outra palavrinha para colocar depois de autônomo. E esse em cima aqui do cérebro e do coração, o que mais? Calma, calma que a gente chega lá. Compreenderam até aí, gente? Primeiro central e periférico, e depois somático e autônomo. Posso continuar? Pode. Pode. Então vamos continuar. Pode. A parte autônoma do sistema nervoso ainda pode ser dividida em fibras simpáticas e Parasimpática. parasimpáticas, exatamente. A única palavrinha que está faltando. Então, tais partes atuam nos mesmos locais, porém executando funções opostas. Entenderam até aí? Então vai botar um nome simpática. Pra botar o quê? Parasimpática. Vamos lá, de novo. Ó, peraí, gente. Peraí. Vou ler de novo. A parte autônoma do sistema nervoso ainda pode ser dividida em fibras simpáticas e qual é o outro tipo de fibra? Parasimpática. Tem a simpática. Exatamente. Tem a simpática e tem a parasimpática. Vai botar qual do jeito? Pode botar os dois ou só um? Mulher simpática já tá aqui, ó. Você só vai completar aqui com parasimpática. Posso passar para 2? Pode. Ô tia, tem como a senhora explicar de novo? Porque eu não entendi, não. Tem, É, vamos lá. explica aí. Eu também não entendi a aula, não. Vou explicar de novo. Vamos lá, gente. O sistema nervoso é dividido em duas partes. Se a gente for separar anatomicamente, ou seja, de acordo com as partes do corpo, a gente vai ter a parte central e a parte periférica. Deixa eu abrir aqui a aula para mostrar para vocês. Por isso que participar das aulas é importante, né, minha gente? Chega só no dia da atividade e fica sem saber nada.
Então, olha só. A gente tem aqui em verde, que vai ficar amarelo agora. Preste atenção. O sistema nervoso central. E essa parte que está em roxo é o sistema nervoso periférico. Isso é a organização anatômica. Então, quando a gente fala na frase, o sistema nervoso pode ser dividido anatomicamente em... São duas partes. Central e periférico. Central e periférico. Então, o sistema nervoso, a gente divide em central, que é o encéfalo e a medula espinal, e periférico, que são os nervos e os gânglios. Porém, isso é uma das divisões, a primeira parte. Mas a gente também pode dividir o sistema nervoso de acordo com as funções. E aí a gente tem a parte somática e a parte autônoma, que eu falei na aula passada. A parte somática, ela está relacionada às ações voluntárias. Ou seja, se movimentar, mexer o braço, mexer a perna, caminhar, correr. Isso a gente faz quando a gente tem vontade de fazer. Então, é uma ação voluntária. Já as ações involuntárias, elas acontecem independente da gente querer ou não. Ou seja, o nosso coração batendo, por exemplo, a gente não precisa mandar o cérebro colocar o coração para bater. Do mesmo jeito, a gente não consegue fazer o coração parar de bater na hora que a gente quer. Ele bate sozinho. A nossa respiração também. A gente não respira quando quer, a gente respira involuntariamente. A gente não tem como dizer assim, vou parar de respirar aqui, de boa. Não, a gente não tem como parar. Tá? Então, são ações involuntárias que fazem parte da parte autônoma do sistema nervoso. E aí, as ações involuntárias a gente vai dividir em simpática e parasimpática, que são funções que fazem parte do sistema autônomo. São as fibras simpáticas e as parasimpáticas. Então, voltando para a atividade, vamos só reler. O sistema nervoso pode ser dividido anatomicamente em sistemas nervoso central e periférico. Central e periférico. Porém, se formos dividir esse mesmo sistema de acordo com as funções, nós dividiremos o sistema em somático e autônomo. Oi? E aí, gente, a parte autônoma do sistema nervoso ainda pode ser dividida em fibras simpáticas e parasimpáticas. Lembrem-se disso. Ok? Ok. 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 2. Ok. Pode. Oi. De acordo com a definição de ações voluntárias e involuntárias executadas pelo sistema nervoso, considere as seguintes ações abaixo e coloque número 1 quando a ação for voluntária e número 2 quando for involuntária. Então, tinha aquela figurinha na atividade também, aqui, que eu coloquei, para ajudar quem não estava com o livro. E
para quem tá no livro, quem tem o livro, também tem essa figura lá no livro, que é na página. Deixa eu abrir aqui. Eu tô com o livro. Luana, eu estou usando o texto. Hã? Peraí, vou Eu desligar. estou usando o texto. Não. Oxente, que estranho. Mas tem na página Não, 68. meu veio o desenho. Eu tô dizendo que eu não precisei ver a figura. Ah, tá bem, entendi. Entendi. Então, olha, vamos falar das ações voluntárias e involuntárias. Batimentos cardíacos, é voluntário ou involuntário? Involuntário. Então, qual é o número que a gente bota? 2. 2. Não, 2. Número Me 2. confundi. Respiração. Voluntário. Involuntário. 2. Involuntário também, gente. A gente não tem como parar de respirar. Então, 2. Caminhar. Voluntário. Voluntário. Então, número. 2. Ficar em pé ou sentar. Voluntário. Voluntário. Então, número 1. Pular. Voluntário. Exatamente. Voluntário. Número 1. Então, fica assim. 2, 2, 1, 1 e 1. Ok? Ok. Luane, Oi. se tu pedir para alguém para falar a resposta da tarefa, eu posso falar? Posso. Tá bom. Vamos lá para o 3. Qual a principal função do sistema nervoso, Raíssa? Eu coloquei assim: ajudar na regulação de todos os outros sistemas do organismo. Muito bem. Alguém colocou uma resposta diferente? Sim, eu. Pode falar. É conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo formado de neurônios sensoriais, que os estímulos do ambiente e neurônios motores que levam impulsos do sistema nervoso. Ok. É uma função do sistema nervoso. Oi. Eu coloquei comandar as células do corpo. Também tá certo, tá? Todo mundo colocou de um jeitinho diferente, mas todas essas respostas estão corretas. Tá bem? Tá. Tá? Então, assim, gente, coordenar as células, comandar as células do corpo, coordenar os outros sistemas, ajudar os outros sistemas, tá? Enviar impulsos nervosos, tudo isso é função, sim, do sistema nervoso, ok? Agora, posso ir para 4? Ok. Para 4? Pode. Vamos lá. Pode. Quais estruturas formam o sistema nervoso central e qual estrutura forma o sistema nervoso periférico? Vamos por partes. Quem é que forma o sistema nervoso central? O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e a medula espinal. Pronto. Sistema nervoso central formado pelo encéfalo e pela medula espinal. E o periférico? O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos e gânglios. Exatamente. Formado pelos nervos e gânglios. Alguma dúvida, gente? Não. Essa aula está Repete sendo aí de novo, gravada, Luana. tá? Eu vou colocar no YouTube para quem não conseguiu acompanhar online. Agora que a gente já resolveu nossa atividade, nós vamos partir para o finalzinho. Ô, professor, espera um minutinho que eu vou escrever essa história porque eu não fiz a minha, não. Ah, tá Eu não bom. entendi muito direito essa. Ah, tá certo, Heloísa. Gente, quem for terminando, abre o livro na página 72, por favor. Luane, eu Oi. esqueci meu livro na minha casa. Ô, Raiz. Tem nada não, mas você presta atenção na aula, tá bom? Tá. Ô, Luane, Oi. sistema nervoso periférico é
Meu Deus. Pode falar. Eita, danado. Esqueci. Oxente. Eu me lembrei só do sistema nervoso. Central e periférico, Pedro. É isso mesmo. Ah, entendi agora, porque eu não estava ouvindo direito, Só não. botei, eu só botei só periférico. Tem que lembrar do central, tá, Pedro? Tá? Ô, tia, no número 3 é pra botar o quê? A função do sistema nervoso. Qual é a função do sistema nervoso? Página aqui, tia, qual é a página do livro? A gente vai continuar a partir da 72. Quem é, gente? Tia, a página é 72, é? É, 72. Bota lá no Não, número gente, 4. peraí. A gente vai continuar a partir da página 72, mas a resposta da 3 não está na página 72. Eu já falei em 2 aulas para vocês a função do sistema nervoso. Alguém pode dizer para a nossa coleguinha qual é a função do sistema nervoso? Eu posso, Luane. Pronto, responda aí. Eu posso. Comandar as células do corpo. Comandar a célula. Ó, vou colocar aqui tudo que a menina coloca. E também ajudar na regulação de todos os outros sistemas do organismo. Comandar as células do corpo é uma função. Ajudar na regulação. Perdão. De todos os sistemas do corpo. Tá? Pro, qual é a página? Oi, João. Pro, qual é a página? 72. Qual é a página? 72. Vou colocar no chat. Professora, bota lá no... Tia, a pessoa pode botar só uma resposta e botar 2. Não, pode colocar só uma, tá bom? Tá, tia. Professora, vai precisar do caderno? Hoje não. Tá? Eu só botei já pra mandar as células. Vai ser só oral mesmo, né, Número 4 professora? pra não terminar de... Espera que tem 2 pessoas falando ao mesmo tempo, não ouvi. Bota na 3 de novo. Coloca lá no número Sim. 4, professora. Luane, não vai precisar do caderno, vai ser oral, é? É, hoje a gente vai fazer a leitura, tá bom? Tá. Eu vou só acompanhar, vice? Tá. Porque eu esqueci meu livro. Tá bom. Gente, posso seguir pro livro? Ô, tia, eu vou só acompanhar, porque eu não tô também com o meu livro, não. Tudo bem, eu vou abrir aqui a aula. A gente vai falar, gente. A gente terminou falando das drogas psicoativas na outra aula. Então, hoje a gente vai falar das principais drogas que afetam o sistema nervoso. Então, Raíssa, já que você não está com o livro, lê para mim o que está no slide, por favor. Tá. Dependência, vício. Dependência física. O corpo passa a depender da droga para que algumas sinapses possam ser ativadas. Dependência psíquica. As drogas representam alívio para sintomas de tristeza ou depressão, mas logo o usuário torna a sentir novas manifestações depois. Então, olha só, gente, tem 2 tipos de vício. Aquele que afeta o nosso corpo de forma que, para o sistema nervoso funcionar, o corpo só funciona se a pessoa tiver tomado essa droga, tá? Isso acontece muitas vezes com remédios antidepressivos, por exemplo, que são tomados de qualquer forma, sem o acompanhamento de um médico, tá? Então, esses remédios acabam viciando a pessoa. Tia, Oi. que página? 72. 72. Tá certo, obrigada. De nada. E tem também a dependência psíquica, que é aquela que está apenas na cabeça da pessoa. Não é uma dependência do corpo, é na mente. Que aí quando a pessoa toma determinado tipo de droga, ela sente uma sensação boa, um alívio, e aí ela sente que tipo a tristeza foi embora, que a depressão foi embora,
Só que no momento que o efeito da droga passa, a pessoa começa a sentir os sintomas ruins de novo, as novas manifestações de novo. E isso faz com que a pessoa queira tomar cada vez maiores quantidades da droga. Estão compreendendo até aí? Sim. Então, vamos falar da nicotina primeiro. Quem quer ler, por favor? Pode ser, professora. Pode. Lê para mim, Elô. Nicotina. Tia, depois eu posso. Pode. Você lê a parte do álcool. Nicotina. Essa substância está presente no tabaco e no cigarro, tem efeitos estimulantes e causa dependência. Em cerca de 7 segundos, a nicotina entra pelos pulmões, atinge a circulação sanguínea e depois no cérebro. Há uma breve sensação de estar mais atento e bem disposto, que passa alguns minutos depois de fumar. A maioria dos fumantes desenvolve tolerância à nicotina, o que significa que precisam de quantidades cada vez maiores para ter as mesmas sensações. O cigarro, de qualquer tipo, também contém outras substâncias prejudiciais ao organismo, aumentando muito o risco de câncer, entre outras doenças. Exatamente. Então, olha só, gente. Todo mundo aqui deve conhecer pelo menos uma pessoa que fuma cigarro, não conhece? Eu conheço. Tem pessoas Sim. que fumam há anos. E muitas vezes a pessoa tenta parar e não consegue. Não consegue. Porque vicia. A nicotina, ela causa uma sensação de prazer, tá? Um efeito estimulante, assim, uma sensação boa quando a pessoa está fumando. Porém, ela queima o seu corpo por dentro. Queima. Olha só, isso aqui é o estado de uma pessoa que teve câncer de pulmão. Olha o pulmão normal, rosado. E aqui, o pulmão de uma pessoa que teve câncer de tanto fumar. Então, olha o perigo de uma droga dessa. Vamos para a próxima. Álcool. Vai, Angelina. O álcool atua como substância depressora do sistema nervoso. Ao consumir bebida alcoólica, os primeiros efeitos geralmente são de relaxamento do controle do corpo, do comportamento. Assim, a pessoa pode se sentir mais descontraída e menos inibida. Passando alguns minutos ou aumentando-se a dose de álcool no organismo, outras funções do corpo são inibidas e surgem a falta de reflexo, a tontura e os problemas de equilíbrio. Podem correr problemas no fígado, vômitos e desmaio. E após embriaguez profunda, a pessoa pode entrar em coma alcoólico. Lê o restinho na outra página. A concentração de álcool, a partir da qual os efeitos são mais devastadores, depende do organismo de cada um. O álcool, porém, causa dependência em muitas pessoas, principalmente a dependência psíquica, Psíquica. Então, olha só, gente. Eu quero. Diferente Eu posso ler da cocaína? Oi? Posso ler o próximo, Pro? Pode, mas deixa eu explicar aqui um instantinho. Gente, diferente da nicotina que tem no cigarro, o álcool, a nicotina, ela deixa a pessoa mais ativa, mais esperta. Assim, mais esperta que eu digo, não é nem sentido de inteligência, ela deixa o corpo mais ativo. Já o álcool, ele tem um efeito diferente, ao contrário, ele deixa o corpo mais molenga.
a pessoa começa a perder os reflexos, a ficar mais lenta, começa até a fala muda, o jeito de falar da pessoa muda. Quanto mais álcool ela ingere, pior fica. E aí é por isso que causa tantos acidentes de trânsito, que a pessoa ela começa a perder o controle do corpo, tá? E muitas vezes pode acabar também causando dependência psíquica. A pessoa mexe tanto com o corpo e vai degradando aos poucos que afeta o fígado. Chega um momento que atinge o sistema nervoso e aí algumas sinapses, tá? Os impulsos nervosos deixam de ser transmitidos de forma que a pessoa adoece e só consegue fazer alguma coisa se ela beber. E isso, consequentemente, vai acabando cada vez mais com a vida dela, tá? Então, o alcoolismo não é só uma questão da pessoa beber muito, acaba sendo uma doença, porque a pessoa fica dependente do álcool. Se beber demais, chega nesse nível de depender da droga. Vamos lá, cocaína e crack. João Vitor. A cocaína é obtida da planta chamada coca. A obtenção da coca é feita de modo clandestino, pois é uma droga proibida por lei. A cocaína pode ser aspirada, injetada ou fumada. Na forma de crack, o que torna a sua ação ainda mais destruidora, podendo até levar à morte. Seu efeito estimulante é praticamente imediato, durando pouco tempo, o que faz o usuário consumir cada vez mais. O organismo rapidamente desenvolve tolerância e dependência à droga. Então, olha só, gente. Diferente do cigarro e do álcool, a cocaína e o crack são proibidos por lei, tá? Álcool e o cigarro que contém a nicotina, eles não são proibidos. A pessoa maior de idade, obviamente, acima dos 18 anos, ela pode comprar em qualquer estabelecimento. Já a cocaína e o crack são proibidos. E aí ela pode ser cheirada, assim, inalada. E o crack nada mais é do que o resto, o lixo da cocaína. Assim, quando a cocaína ela é produzida, ficam os resíduos que deveriam ser jogados fora. E ao invés de ser jogado fora, as pessoas consomem na forma de crack. Então, ela tem um efeito estimulante, que tipo deixa a pessoa mais ligada, dilata as pupilas, deixa você mais acordado, vamos dizer assim. Mas passa muito rápido esse efeito. E quando esse efeito passa, a pessoa se sente um verdadeiro lixo, tá? Porque tudo de ruim vem, todas as sensações ruins vêm depois que o efeito da droga passa. E isso, infelizmente, causa uma dependência, porque a pessoa fica tentando buscar cada vez mais aquela droga. Estão compreendendo isso? Sim. Tá? Sim. Então, assim, são duas das principais drogas que mais prejudicam o organismo. Cocaína e crack. Assim, fiquem longe desse tipo de coisa, tá? Ô, Pro, tem uma dúvida, Sim, rapidinho. pode falar, João. É verdade que quanto mais você bebe, mais o seu corpo ele consegue diminuir a dose? Aí por isso a pessoa fica bebendo mais. Exatamente. Se o corpo não diminuísse, não diminuísse a dose do efeito, a pessoa não ia beber tanto? Não é que diminui a dose, é que assim, o corpo se acostuma com aquela dose. E aí, acaba não fazendo mais o mesmo efeito. Então, assim, uma pessoa que nunca bebeu, se ela bebe uma latinha de cerveja, ela já vai ficar bêbada. Só que à medida que ela for bebendo, assim, ao longo da vida dela, né? Passando um tempo, uma latinha de cerveja já não vai mais fazer efeito. E aí vai aumentando. Tanto é que chega um momento que prejudica tanto o corpo que o álcool entra e não consegue mais ser eliminado. E aí vem a questão do vício. Quando o álcool não consegue mais ser eliminado, e aí afeta o sistema nervoso. Se não afetasse o sistema nervoso, João, aí eu acho que não haveria
o vício, tá? A pessoa poderia beber, o álcool saía do corpo depois de um tempo e pronto, estava tranquilo. Mas, infelizmente, isso não acontece. Compreendeu? Uhum. Pronto. Então, vamos passar para a próxima. Maconha. Quem quer ler? Eu, tia Clarice. Vai, Clarice. Eu. Clarice pediu primeiro. Os efeitos da maconha são causados principalmente por uma substância cuja sigla é THC, tetrahidrocannabinol, extraída da planta da maconha. É uma droga perturbadora do sistema nervoso, proibida por lei. Os efeitos geralmente são olhos vermelhos, boca seca, coração disparado, sensação de fome, relaxamento, sensação de calma e ou de angústia. Os efeitos variam de acordo com a pessoa. Então, olha só, gente. Outra droga que é proibida por lei, a maconha. Porque ela é uma planta e existem, assim, várias espécies de maconha. Várias espécies dessa mesma planta. E aí, dependendo da espécie, ela pode ter efeitos tanto estimulantes, em que a pessoa fica mais ligada, mais acordada, ou pode ter efeitos relaxantes, que a pessoa vai ficar querendo dormir, ou vai ficar mais tranquila. Em todo caso, ela afeta o sistema nervoso e é proibida por lei. Inclusive, tem uma coisa importante para vocês ficarem de olho, porque assim, a maconha, geralmente, como ela é proibida por lei, dificilmente aqui no Brasil uma pessoa vai encontrar um cigarro de maconha que tenha só maconha. Muitos desses cigarros que são vendidos por aí, eles estão misturados com crack. Misturado com fungo, que causam outras sensações mais agravantes do que o efeito da maconha sozinha. Então, aí é que vicia mesmo, tá? Porque a pessoa se torna dependente e tá usando, não é achando que tá fumando só maconha e tá fumando coisa muito pior, misturada ali. Estão compreendendo isso aí? Oi. Esse negócio verde é maconha e esse branco? Não, aqui, ó. A maconha é essa pontinha verde. E aqui é o cigarro com a maconha enrolada dentro. Tá? Mas essa planta faz mal, é pra saúde? Vou explicar melhor agora. Depende. O que acontece, gente? A maconha pura, sem nada, só a maconha, ela está sendo usada ultimamente em remédios. Quem quer ler para mim o que está aí no slide? Eu. Ó, lê aqui o que está aqui em azul. Lê para mim, só. Eu também. A maconha, se usada corretamente, é medicinal. Olha só. Se usada corretamente, ela é medicinal, ou seja, ela pode ajudar na saúde. Se usada corretamente. Porque tudo demais é veneno, gente. Então, quando eu falo desse cigarro de maconha aqui, como é proibido por lei, é muito difícil você encontrar. Gente, tem o microfone ligado aí. Deixa eu ligar aí, por favor. Como é proibido por lei, é muito difícil encontrar no Brasil uma maconha que esteja limpa, só ela, sozinha. Geralmente essa maconha aí tá suja, misturada com fungo, com crack, tá? Então, esse tipo de cigarro pronto, corra dele. Não se metam com esse tipo de coisa aqui, tá? Porque pode estar misturado com outras coisas. Porém, agora quem é o próximo a ler? Lê aqui pra mim. Pode atuar, formar terapêutica no tratamento de epilepsia, esclerose múltipla, doença de que não é esse, tia? Parkinson, esquizofrenia, ansiedade, fóbias sociais e várias outras distúrbios psiquiátricos e
emocionais. Então, olha só, Preço de, gente. Pode ler, vá. preço de avaliação e prescrição médica. Bom que vocês leem, agora eu vi que está escrito errado. A avaliação. Então, Ô, gente, olha Pro, só. Ó, peraí, João, deixa eu só falar. Então, olha só, gente. Hoje, a maconha ela está sendo utilizada por muitos médicos para tratar vários tipos de doença, tá? Então, assim, tem pessoas que sofrem de epilepsia, que é aquele ataque epilético que a pessoa começa a se tremer do nada, espumando pela boca. Esclerose múltipla, que é uma doença que ataca o sistema nervoso e faz com que a pessoa vá perdendo os movimentos dos membros aos pouquinhos. Doença de Parkinson, que é quando determinada parte do corpo começa a se tremer do nada e a pessoa perde o controle sobre aquilo. Esquizofrenia, que também é uma doença mental. Ansiedade, fobias sociais. Todas essas doenças podem ser tratadas hoje em dia com o uso da maconha medicinal. A maconha pura sendo bem tratada. Pode falar, João Vitor. numa teoria, o que você acha que aconteceria se a maconha e a cocaína e o crack não fossem proibidos? Não, eles são proibidos. Mas se deixassem de Mas ser... Bom, numa teoria, assim, o que você acharia que aconteceria? se deixasse de ser proibido, no caso, né? É, Bom, com relação à maconha, eu acredito que num futuro muito próximo, ela vai deixar de ser proibida, porque, como eu já mostrei para vocês, ela está sendo usada para tratamento de doenças. Então, assim, a maconha, eu acredito que não vai acontecer nada, tá? Porque isso seria o quê? Uma forma da gente poder ter mais acesso à maconha medicinal, ao invés dessa maconha suja, que tem fungo, que tem crack misturado nela, seria uma forma da gente poder ter mais acesso à maconha medicinal, tá? Porque, como você pode ver, ela pode ser usada para tratamento de doenças. Já está sendo usada. Com relação a crack e cocaína, eu acho que talvez seria uma forma de diminuir o tráfico de drogas, porque seria agora permitido, tá? Mas em termos de efeitos para o corpo, João, o crack e a cocaína, eles não têm nenhum benefício. Então, assim, seria algo que seria para mim pior, porque assim, se você permite que algo seja algo que é prejudicial seja usado, precisaria, a meu ver, que o Ministério da Saúde começasse a atuar. Ei, gente, quem é que tá com o microfone ligado e fazendo barulho? Seria Era Vera necessário, Lúcia, tia. fui eu, Pro, desculpa. que, assim, o Ministério da Saúde atuasse. Seria necessário que o Ministério da Saúde atuasse de forma a combater. Peraí, só um instante. Seria de forma a combater e tratar como problema de saúde pública. Por exemplo, os cigarros são vendidos hoje, mas você olha na capa do cigarro, tem ali: fumar causa câncer de pulmão, fumar causa câncer de traqueia. E aí, se fosse para permitir o uso de maconha e de crack, o Ministério da Saúde também deveria atuar e dizer: olha, a maconha e o crack, a cocaína e o crack causam distúrbios no sistema nervoso, deixam as pessoas mais agressivas, não fume, não injete isso no corpo. Então, assim, por mais que o governo, de repente, decidisse liberar esse tipo de droga, eu acredito que deveria ter por obrigação do Ministério da Saúde atuar combatendo esse tipo de droga. Estão compreendendo? Sim. Mas, Pro, agora, tipo assim, se fazesse o contrário, se eles parassem de vender cigarro e álcool, você acha que aconteceria alguma coisa boa, se pioraria? Bom, se parasse de vender cigarro e álcool, eu acredito, sinceramente, que elas iam entrar para o mercado negro.
Vamos dizer assim, o povo ia quem consome esse tipo de coisa não vai deixar de consumir. E aí vai fazer o mesmo efeito da cocaína e do crack, vai começar a buscar com traficantes. Ao invés de comprar no mercado, porque agora é proibido, não vai ter mais no mercado. Aí vai ter que ir atrás de um traficante. Eu, Mas, sinceramente, eu acredito, João, que uma pessoa que já fuma há muito tempo, ela não vai deixar de fumar só porque proibiu. Entende? tipo assim, Sim. mas aí as gerações vizinhas, elas vão parar de fumar porque vai ser proibido por lei e elas não vão ter lugar para comprar. Então, daria um efeito positivo? Mas aí é que tá. Não existe nenhum estudo que comprove que porque está proibido, as pessoas deixam de usar. Tanto é que eu conheço, assim, maconha é proibido, mas eu conheço muita gente mesmo que fuma maconha. Ela não deixa de usar porque é proibido. Entendeu? Entendi. Então, Sim. pode ser que tenha, assim, pessoas que agora não, é proibido, então eu vou parar. Mas a maioria não para. Principalmente se já usa. Entendeu? Deixa eu Ok, só. obrigado, Pro. Tá, mas assim, Sim. isso é minha opinião, viu? Assim, vocês podem discordar, eu não sou expert nesse assunto. Então, olha só, gente, deixa eu só voltar a falar da questão da maconha medicinal. Saiu essa notícia aqui, ó, dia 18 de agosto, dizendo aqui, ó, o TRF, Tribunal Regional Federal, determina inclusão no SUS de medicamentos à base de cannabis. Cannabis é o termo científico para maconha, tá? Cannabis sativa, cannabis indica são os nomes científicos da maconha. Então, hoje o SUS já recebe medicamentos à base de maconha para poder tratar algumas doenças. Então, com relação aos efeitos da droga, eu falei aqui na aula passada que tinha esse hormônio aqui que era liberado no cérebro quando a pessoa estava usando drogas. E uma alternativa para a gente não usar drogas e ter esse efeito da dopamina no corpo, meus amores, é justamente, ó, praticando atividade física. Acaba 10 horas? Tá acabando já. Praticando atividade física, tá? Então, assim, quer sentir a dopamina, quer sentir o efeito do prazer e do bem-estar no seu corpo? Se mexe. Pratica atividade física, tá bom? Tá. Então, olha só, gente, deixa eu só dar print na tela para poder fazer a chamada de vocês.